Meus amigos, Humberto Zenove Piccolini, identifico-me para que não haja dúvida da autoria, oficial reformado da Força Aérea, formado em 78, morador de Pirassununga. Xandão, você, o TSE inteiro e o STF, corte de bandidos, corruptos, safados e todos os adjetivos negativos que se puder inventar. É a opinião do povo brasileiro e a minha. Com raras exceções que são aqueles que votam no Lula e que são os imbecis úteis ou aqueles que têm conveniências contrariadas ou são corruptos. Só tem esse tipo de gente no Brasil. Os honestos trabalhadores e que querem um país certo, que votam no Bolsonaro porque representam o bem e não pelo Bolsonaro, que não tem nada a ver. E os que são imbecis ou corruptos que votam no Lula, porque querem um país onde podem se locupletar e ter as benesses à custa da escravidão do povo brasileiro. Ponto, definimos posição. Vamos aos fatos. Fato 1. O ministro da Defesa outro dia disse que as urnas e a eleição será auditada com ou sem autorização do TSE. Ele disse. Muito bem. O Xandão faz esses discursos loucos que mais parece um carrasco de campo de concentração nazista acabando com o povo. Hoje vimos jornalistas que sofreram a censura na época do governo militar e dizem que aquilo era uma brincadeira perto da de hoje, porque se censuravam os textos ou os áudios, mas não a pessoa. As pessoas continuavam trabalhando e fazendo críticas. Portanto, a censura era ao objeto do trabalho e não às pessoas. E esses tiranos não, esses tiranos acabam com a pessoa. Grande coisa. Não pode fazer mais nada do que isso, estão no desespero e sabem que vão apanhar. A batata dessa gente está assando, e rápido. Muito bem. Vamos aos outros fatos. São fatos, e contra fatos não há argumentos. Ninguém pode contestar fatos, que é do conhecimento público. Vamos lá então. O ministro Barroso, dentro do Congresso Nacional, deveria ter sido preso quando falou isso. Disse que o importante... Vamos ao segundo áudio então. Então, no primeiro dissemos que o Barroso disse dentro do Congresso Nacional, onde deveria ter sido preso, porque cometeu um crime dentro do Congresso Nacional, dizendo que a eleição não se ganha, se toma. E o povo do PT, acostumado com as frases comunistas, principalmente do Stalin, pois são antiquados, dizem claramente que o importante na eleição é quem conta os votos e não quem vota. Isso são fatos. Mas um outro fato muito importante. A eleição foi fraudada sim, tanto é que o mundo está dizendo isso na sua imprensa. Inclusive, o governo da Holanda ofereceu até tropas especiais, se o presidente Bolsonaro assim desejar, para resolver o problema. Olha a que ponto estamos chegando. Apenas 3 governos que são de esquerda, Biden, Macron e o palhaço primeiro-ministro de Portugal, reconheceram formalmente o governo Lula. Os outros disseram vagamente os parabéns e mais nada, nem a China, nem a Rússia. Muito bem, isso são fatos. Agora, nós temos aí, como sempre dissemos, que as eleições, o voto não é secreto, como manda a lei, que seja secreto, mas não é. O voto nasquelas urnas e com digitais dá para o TSE ter um mapa exato de cada brasileiro, em quem votou, que horas votou, em que sessão votou, em que candidato votou. Dá para saber tudo isso. Isso é fato que dizíamos antes das eleições. E o escrutínio, que é a apuração, que deveria ser pública, criminosamente nunca foi. Portanto, o TSE deve ser fechado, porque é uma excrescência nacional. É uma jabuticaba brasileira. Pode ser uma comissão para cuidar das eleições. É muito gasto para o serviço que fazem. E um detalhe,
Como tem ministros de tribunais superiores e tribunais STJ, correção STF, portanto, o judiciário das mais altas cortes estão metidos até o pescoço nas falcatruas desde então. Não é de hoje, não. Todos os ministros do TSE e todos os ministros do STF foram cúmplices, ou por omissão, ou por desconhecimento, ou por má vontade, ou até por ação delituosa das fraudes de todas as eleições que tivemos, sem exceção. Mas, Xandão, você foi vencido por 2 meninos, 2 moleques, 2 hackers. Entraram no seu sistema há 25 dias e descobriram, a listagem inclusive está com o Ministério da Defesa, tá bom? Portanto, é fato. A listagem de todas as urnas, de todas as sessões eleitorais, de todos os votantes, todos os eleitores, um por um, nominalmente, a sessão que votou, o horário que votou e em quem votou, está lá. E mais, vários crimes cometidos por sua turma, Xandão, estão lá catalogados. Ouça o áudio que eu mandei, são os próprios que falam. Aliás, esses meninos deveriam receber proteção de vida e depois uma medalha pelo serviço que fizeram e serem contratados pelo governo, porque são de uma inteligência e de uma benevolência e de uma boa vontade acima de qualquer média. Portanto, deveriam ser recompensados. Mas isso é mais uma opinião minha, não é só fato. Muito bem. Hoje, outro fato. O PL entrou com pedido de anulação das eleições. Tem que anular nada não, seu PL. As eleições foram roubadas. Não houve simplesmente um erro e tem que ser recontado, porque isso é impossível. Mas os hackers estão com todo o relatório na mão. É só seguir aquilo. Eles entraram nos códigos-fontes. Eles têm todos os dados que repassaram para a BIM, graciosamente, de graça, e está com o Ministério da Defesa, está com o presidente, está com a BIM, está com o GSI, está com todo mundo. Não tem que anular a eleição, não. Houve furto, houve roubo, houve fraude. A chapa que foi vencedora pelo TSE é a beneficiária do crime. E como tal, é como se fosse receptadora do roubo. A pena é a mesma. Assim como os ministros do STF e do TSE que prosperaram contra a nação brasileira, porque adulterar eleições é jogo contra a democracia. Ficam falando aí que tem fulano e ciclano contra a democracia. Quem agiu sempre contra a democracia foram vocês, pústulas do STF, pústulas do TSE, sem nenhuma exceção. Inclusive esses 2 merdas, para não falar outra coisa, que o Bolsonaro nomeou. São todos iguais. Pecam por ação delituosa ou por omissão. Não tem conversa, não pode ter clemência com essa gente. E por que as Forças Armadas estão sendo chamadas a agir no processo pela população? Diga-se de passagem, o poder instituinte. Porque o Congresso Nacional, composto por todos eles covardes, para não dizer corruptos, porque corruptos não são todos, mas covardes são todos, porque estão calados, tanto os que estão lá na legislatura como os que foram eleitos. Ninguém fala nada. Silêncio sepulcral. Sabe por quê? Porque ou são medrosos, ou são coniventes com o infortúnio dos erros. É isso que eles são. E a população, então, poder instituinte, está fazendo a democracia direta, passando por cima de seus possíveis representantes, porque nada representam. São covardes para ser educados. Não mereciam sequer viver numa nação livre. Mas é o que tem para hoje. Isso é outro fato. E aí, então, as Forças Armadas são chamadas a intervir.
Dentro ou fora da lei, o povo não quer saber. O poder instituinte, que é o povo, do qual emana todo o poder, está pedindo isso. Aliás, o povo não pede, o povo manda. As Forças Armadas estão esperando sei lá o quê para agir, mas o povo está mandando. Nunca se viu em país nenhum do mundo, esse é outro fato, manifestações populares tão grandes, tão gigantes e por tanto tempo, enfrentando as intempéries todas. O povo está mandando as Forças Armadas agir. Ele não pede, o povo não pede, o povo manda. Só porque não tem liderança política, e ainda bem, porque as lideranças políticas do Brasil, todas, sem exceção, são covardes, demonstrada a sua covardia até aqui. Pode ser que a partir de amanhã mudem, e aí a gente terá que mudar o juízo. Mas até hoje são covardes, absolutamente covardes, sem exceção nenhuma, para ser educado. Então esse é outro fato, constatado pela população. E o que vai ser feito? Não tem que anular a eleição não, senhor Valdemar. Tem que punir e prender os ministros que participaram desta fraude, e são todos do STJ e do TSE, sem exceção. Tem que prender a chapa que foi beneficiária com todo o partido, e o partido PT tem que ser extinto, porque cometeu crime. E está na lei que, nesses casos, sendo julgado com direito de defesa, será extinto. Não fui eu que escrevi a lei. Agora, nós brasileiros estamos exigindo simplesmente o cumprimento legal e que as Forças Armadas, como último bastião da moralidade e da segurança, ajam e coloquem o país no rumo certo. Porque se elas não fizerem isso, ninguém vai fazer. Esse pedido do PL aí para o TSE e depois vai desaguar no STF, não vão nem responder, vão morrer de rir para vocês, porque aquilo é uma corte de bandidos, e bandidos não ligam para reclamações, os bandidos não ligam para solicitações das vítimas. Em lugar nenhum do mundo o bandido fica condoído com o pedido das vítimas, eles antes matam, eles são bandidos, cadastrados como bandidos pelo povo brasileiro. 100% do povo brasileiro tem essa opinião. Até quem votou neles sabe que votou no errado, sabe que votou no criminoso. E é isso que nós temos. Não vou nem falar do crime que o seu Lula cometeu agora, indo num jato particular para o Egito para falar mal do Brasil. Não vou nem entrar nesse caso, que também é um fato, não há o que dizer. Se o voo foi pago, a aeronave com matrícula americana praticou táxi aéreo irregular dentro do Brasil. Se o voo foi doação, pior ainda. O empresário, dono desse avião, e o Partido dos Trabalhadores e o Lula vão ter que explicar. Isso é, se tiver lei, se tiver algum juiz de honra nesse país ainda. É o que se espera. Que pelo menos em algum tribunal superior tenha algum juiz de honra. Duvido que tenha, mas vou fazer um crédito. Talvez tenha algum. Talvez tenha alguém no Ministério Público que tenha alguma honra para fazer isso. Duvido que tenha, mas eu gostaria de morder a língua e acabar concluindo que tem. E eu daria os parabéns a ele porque cumpriu simplesmente o dever. Nada mais que isso. Cumpriu sua obrigação. Nada mais que isso. Mas enfim, os fatos estão aí e muitos outros que ficaria imensamente longo esse áudio se fôssemos colocar todos os fatos. O que importa é o seguinte: tem que se prender urgente e urgentíssimo os ministros do TSE, do STF, e o Partido dos Trabalhadores e a chapa que auferiu benefícios no crime. E assunto encerrado. Nomeia-se o segundo colocado, porque os erros estão aí, os fatos estão demonstrando aí, por duas crianças, 2 hackers jovens, entraram, sapatearam dentro do sistema, provando mais uma vez que é inseguro, que é uma fraude desde o início, que é uma coisa que não vale a pena ter. Para ter isso é melhor ter o voto no papel. Com certeza. Aliás, temos outros meios de votar rápido, eletronicamente e muito mais seguro.
Temos exemplo nos bancos, mas não precisamos falar aqui para essa gente o que é bom e o que não é. Eles sabem. Ali não tem nenhum bobinho. Todos sabem muito bem o que serve, o que não serve, o que é bom, o que não é bom. Pois bem, terminando então, eu espero que algumas pessoas que tenham honra, que tenham coragem, que tenham lealdade para com o país e que tenham poder, porque eu não tenho poder, eu só posso falar. E depois talvez até ser preso pelo Xandão, o que me daria muita alegria. Mas não posso fazer nada mais que isso, que não tenho poder. Tivesse eu poder, esses facínoras já estariam, no mínimo, presos, que saem em outros mundos. Porque é o que se espera dessa gente. Não se pode ter clemência com quem engana o povo, quem fustiga o povo, quem rouba o povo do país, quem rouba o país. São ladrões da esperança dos jovens, dos meus netos, dos meus filhos e de todos. Essa gente não merece viver. Mas como as leis hoje no Brasil